Olá, amigos! Sejam bem-vindos novamente ao canal da CBM. Hoje nós vamos trazer para vocês mais uma palestra baseada no Evangelho de Cristo, nosso modelo e guia de amor e caridade. Para quem não me conhece, meu nome é Camila e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a importância e a eficácia da prece. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já ouvimos falar, já fizemos ou já pedimos por uma prece. Mas por que será que esse é um tema tão importante? E por que será então que a prece ela é tão importante nos momentos em que nós estamos passando agora? Vamos ver então. Ultimamente nós temos passado por um isolamento social, ou seja, por conta do coronavírus que vem assustado muitas pessoas, estamos afastados de nossos amigos, familiares, dos nossos colegas de trabalho. E tudo isso tem causado em nós sentimentos muito ruins. Além de tudo isso, o alto número de mortes tem nos afetado intimamente. São tantas famílias em luto, tantas famílias padecendo em hospitais, e além de tudo isso, a gente ainda está se preocupando com a economia e com o desemprego, que tem assombrado a vida de muitos brasileiros. Estamos, além de tudo isso, assistindo de maneira impotente os nossos governantes tentando encontrar uma forma de disseminar o vírus. E eles estão falhando. Mas essa não é a única batalha que estamos vivendo. Parece que todo dia é uma guerra diferente. Além disso, as pessoas estão brigando entre si, porque elas discordam das medidas de prevenção por política e muitas outras coisas. E em meio a todo esse caos, sentimentos compartilhados surgem. São eles: o medo, a tristeza, a preocupação, a solidão e, principalmente, a impotência. E diante de todo esse desespero, todo esse caos, sentir sentimentos como esse é completamente natural. Tantas pessoas precisando de ajuda que a gente nem sabe o que fazer. Mas eu vou te dar um conselho. Quando não souber o que fazer, faça uma prece. A prece, por excelência, é o refúgio dos aflitos, dos corações magoados, dos corações feridos. E é nessas horas difíceis que demonstramos a nossa real e verdadeira fé por Deus, porque reconhecemos a sua grandeza. É nesse momento que a nossa alma expõe as nossas angústias, os nossos desânimos, e implora a Deus por socorro, por ajuda, por indulgência. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Além de tudo isso, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Ou seja, gente, ela é agradável quando for proferida com fé, com fervor ou sinceridade. Porém, a gente não pode criar a ilusão que apenas fazendo uma prece estaremos conectados com Deus. Não totalmente. Para que essa conexão seja forte e verdadeira, é necessário que nós nos desprendemos do orgulho, da vaidade e também do egoísmo. A prece ela deve representar um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Além disso, a prece ela pode ser preferida de 3 formas: louvar, pedir e agradecer. Quando louvamos, reconhecemos a grandeza de Deus sobre todas as coisas e o aceitamos como Criador, causa primária de todas as coisas, e bendizemos o seu nome. Quando pedimos a Deus um auxílio, porque percebemos que não somos capazes de fazer algo ou passar por alguma situação sozinhos. E assim recorremos a Deus em busca de equilíbrio, força, paciência, alívio e principalmente coragem para as provas e expiações da nossa existência. E por último, agradecer. Quando agradecemos, reconhecemos as inúmeras bênçãos recebidas, sejam elas a alegria, a bênção do trabalho, a família, os amigos, a dádiva da vida e principalmente o nosso alimento de todos os dias.
Livro dos Espíritos, pergunta 662. É possível orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora age pela vontade de praticar o bem. Pela prece, atrai para si os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende bem além dos limites de nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, podemos chamar para si o auxílio dos bons espíritos a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e dar-lhe a força necessária ao corpo e à alma. Mas ainda, nesse caso, a prece do coração é tudo. A dos lábios não vale de nada. É possível, então, orar por outras pessoas, e é através do pensamento e da vontade. Quando oramos por outra pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, transformamos o nosso pensamento em vibração. E essa vibração ela é transportada por ondas magnéticas. Então é assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer lugar onde eles estejam. Ou seja, a mente atua como estação receptora e emissora de ondas magnéticas, por isso não há distância para a prece. Pergunta 661 do Livro dos Espíritos. Podemos sutilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E aí? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as nossas falhas. Aquele que pede o perdão de suas faltas só o obterá se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais do que as palavras. Isso significa o quê? A prece, na realidade, ela não é importante. O que importa, na verdade, são os atos que fazemos para melhorar a nossa conduta. Quando oramos de coração e elevamos o nosso pensamento a Deus, os espíritos superiores nos sustentam e nos inspiram de maneira a nos fornecer a força moral necessária para vencermos as nossas dificuldades. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Foi o que nós acabamos de falar. A nossa prece sempre dependerá da nossa verdadeira intenção. Nós ainda somos muito imperfeitos, porque somos movidos por nossas paixões. E tudo bem, não tem problema. Deus sabe das nossas falhas e das nossas limitações. E nós sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas não podemos também esquecer de nossas responsabilidades. Isso mesmo. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e devemos aceitar e nos resignar diante as consequências dos mesmos. E é muito importante pedir a Deus que perdoe os nossos erros. E quando fazemos isso de coração, isso demonstra a nossa humildade perante a Deus, que profundamente conhece o nosso íntimo, e nós sabemos disso. Porém, não é interessante apenas pedir o perdão. Para que isso realmente seja possível, nós precisamos mudar a nossa conduta, nos mudar internamente, os pensamentos e nossas ações, para que o nosso pedido seja aceito por Deus. Não se esqueça, tudo aquilo que você gostaria de obter para si, você tem que primeiro fazer pelo outro. Livro dos Espíritos, pergunta 663. As preces que fazemos por nós podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhe-os curso? Suas provas não estão nas mãos de Deus. Aliás, suas provas estão nas mãos de Deus, e há aquelas que devem ser toleradas até o fim. Contudo, Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai os bons espíritos, que lhes dão força para suportá-las com coragem. E é então que elas parecem menos difíceis. Já dissemos que a prece nunca é útil quando bem feita.
Aliás, nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, e nisto já há um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. O que isso significa, gente? Que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, e se nós estamos aqui, é porque nós devemos muito à espiritualidade. Ou seja, precisamos ainda sentir na nossa pele o sofrimento que causamos para outras pessoas, seja nesta ou em outra encarnação, numa encarnação passada. Portanto, existem provas que nós teremos que enfrentar e não vai ter jeito. E não poderemos mudar o curso das leis de Deus. E é através da prece que nós vamos conseguir nos fortalecer, que nos resignamos e obtemos o auxílio necessário para enfrentar as pedras que surgirão nos nossos caminhos. Através da prece, os bons espíritos, eles conseguem nos passar orientação, intuição, nos acalmar, para que possamos encontrar a melhor forma possível de resolver aquele problema ou de passar por aquela prova. Por isso, o ato de orar é de extrema importância para o nosso e principalmente para o nosso melhoramento. A prece é o veículo, a fé é o combustível e a partida é a ação que o faz mover. Podemos comparar a eficácia da prece com um veículo. Esse veículo pode nos levar onde nós quisermos. Porém, se nós não tivermos o combustível e não for lá dar a partida, o veículo não vai sair do lugar. O nosso carro simplesmente não se mexe. E é a mesma coisa que acontece com a prece. Quando ela realmente é eficaz, quando nós desejamos que ela seja eficaz, ela precisa ser proferida com fé. E além de tudo, precisamos mudar as nossas atitudes, que é como dar a partida, né? Nossas ações, nossas atitudes precisam estar de acordo com as leis de Deus. Olha só, gente, como a fé é importante para nós, como a prece é importante para nós. E é exatamente por isso que ela deve ser a primeira e a última ação do seu dia. Quando começamos o dia com uma prece, já começamos o dia conectados com Deus, com a espiritualidade, né? Com os nossos espíritos superiores, o nosso mentor. E ao finalizar o nosso dia com uma prece também, além de manter essa conexão, ainda manteremos o nosso sono de maneira segura, porque sabemos que quando dormimos, apesar do corpo se desligar, a nossa mente, o nosso espírito nunca desliga. E ele vai encontrar a espiritualidade. E é importante que nós possamos estar conectados com os espíritos superiores. Então, olha só como é importante. E apesar de não possuir uma forma correta, um roteiro para ser feita, muitas pessoas vivem dizendo: nossa, eu não sei fazer uma prece. Aliás, esse é um dos maiores medos dos nossos alunos aqui da CBM. Você falou quem vai fazer a prece, parece que não tem mais ninguém na sala, todo mundo desaparece. Mas já que muitas pessoas ainda têm medo e ainda não sabem se fazem ou não de uma forma correta, eu vou deixar aqui para vocês um passo a passo, só para auxiliar, porque já sabemos e já falamos que a verdadeira prece é aquela feita de maneira sincera e que venha do seu coração. Reserve um momento e um lugar. É importante reservar um espaço onde você se sinta confortável e onde não vai ter nada para lhe distrair ou qualquer ruído, seja o que for, que tire a sua concentração, que é o nosso segundo passo. Eleve seu coração a Deus. Lembre-se, é necessário se concentrar. Você tem que colocar todo o seu coração, toda a sua atenção para aquele momento. Afinal, você está conversando com a pessoa mais importante da sua vida, que é Deus. Não precisa fazer uma oração longa, não tem necessidade. Deve ser clara, simples e concisa. Gente, você não precisa usar palavras bonitas, você não precisa usar palavras diferentes, que nem, por exemplo, o nosso mestre Chico Xavier falava, de uma maneira super difícil de entender. Não tem necessidade disso. Vindo do coração, será a palavra correta. Perdoe aqueles que lhe tenham ofendido, se quiserdes que Deus perdoe assim as suas ofensas. Já falamos aqui sobre isso. Se você quiser realmente que Deus perdoe você por alguma falta que você cometeu, você
deve ter em mente que seu coração deve estar aberto para perdoar outras pessoas, porque todos nós merecemos o perdão. Seja sempre sincero, humilde e deixe o orgulho de lado. Afinal, Deus conhece o seu coração e seu íntimo. Ele conhece tudo sobre nós. Portanto, se desprenda de tudo aquilo, de todas essas paixões e abra o seu coração para Deus. E por último, a fé. O mais importante. Esse é o nosso combustível. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. Essa passagem está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. A fé. O mais importante. E para terminar aqui a nossa palestra, eu gostaria de fazer com vocês, de uma maneira mais reflexiva, a prece que Jesus nos ensinou. Se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estais nos céus. Se penso apenas em ser cristão, por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui na terra, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Se não me importa em ferir, injuriar, oprimir e magoar aos que atravessam o meu caminho, será inútil dizer perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se escolho sempre o caminho mais fácil, nem sempre será, que nem sempre é o caminho do Cristo, será inútil dizer não nos deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo o que é proibido me seduz, será inútil dizer mas livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer assim seja. Pessoal, eu quero agradecer a todos por estarem aqui assistindo a mais uma palestra. Espero que vocês tenham entendido a real importância da prece e como é importante que ela seja feita de maneira sincera, que parta do seu coração. A prece, ela não tem um roteiro, ela não tem uma maneira certa de ser feita, ela não tem uma frequência, ela não tem nada de regras. A única regra é a fé, é o amor e a sinceridade. E quando você é sincero consigo mesmo, você entende que para conversar e se conectar com Deus, é importante e necessário se modificar internamente. Então, pessoal, eu convido a todos vocês a conhecerem um pouco mais de Deus, um pouco mais do Evangelho de Jesus. E é isso, pessoal. Espero que essa palestra possa ajudar vocês de alguma forma a enfrentar um pouco esse momento difícil que estamos vivendo. Então, eu desejo a todos uma ótima semana e que estejamos todos em prece por nós, pelos nossos familiares e principalmente por todos aqueles que estão sofrendo. E que assim seja. Tenham uma boa semana.